Partimos já para o comentário do debate entre Pedro Passos Coelho e Catarina Martins e temos para isso a ajuda de Ricardo Jorge Pinto, que está connosco a partir do Porto. Um debate, Ricardo, que talvez começaria pelo, diria, o grande tema, ou o tema pelo qual se dedicou mais tempo, segurança social e plafonamento da segurança social, que está no programa de Pedro Passos Coelho. Catarina Martins, que acusou Pedro Passos Coelho de não conseguir explicar ou de não conseguir quantificar como é que isso seria feito. É verdade, essa foi uma das pedras de toque da intervenção de Catarina Martins ao longo deste debate. Pedir constantemente números a Pedro Passos Coelho, dizer que as propostas da coligação PSD-CDS não estão quantificadas. E também nesta matéria, que é particularmente sensível e sobre a qual, como disseste muito bem, o debate acabou por recair em grande parte do tempo, e ainda bem, eu acho que é uma daquelas matérias em que as pessoas precisam de ser esclarecidas, houve aqui uma tentativa de pôr em contraste, por um lado, essa acusação de Catarina Martins, perguntando basicamente dois aspectos. Em primeiro lugar, afinal, onde é que está o buraco dos 600 milhões de euros que foi apresentado a Bruxelas? Segundo, que valor terá o buraco criado no momento em que nem todas as pessoas passem a descontar a totalidade para o sistema de segurança social? E eu acho que, pela primeira vez, a coligação foi eficaz na resposta a estas questões. Pedro Passos Coelho foi bem mais eficaz do que tinha sido no debate contra António Costa e foi ainda mais eficaz do que Paulo Portas tinha sido no debate também com Catarina Martins, explicando exatamente, em primeiro lugar, quem é que vai descontar ou deixar de descontar, e em segundo lugar, para onde é que vai o dinheiro que se deixa de descontar e de que forma é que se pode tentar colmatar a lacuna que é criada pelo facto de, sobretudo as pessoas que têm salários mais elevados, deixarem de descontar na totalidade aquilo que acaba por ser a sua contribuição para a segurança social. E aqui é preciso dizer que me pareceu que Catarina Martins introduziu ruído neste esclarecimento. É legítimo do ponto de vista do combate político, mas que, na verdade, desajudou a quem, como eu ou outras pessoas, procuram verdadeiramente perceber quais são as propostas que são apresentadas. E quando Catarina Martins começou a fazer comparações entre aquilo que Pedro Passos Coelho defendeu em programas anteriores de governo e aquilo que agora defende, com Pedro Passos Coelho a ripostar constantemente de que, na verdade, eram propostas diferentes, nós ali ficámos com dúvidas. Nem Catarina Martins foi capaz de provar que verdadeiramente aquela era a mesma proposta, nem Pedro Passos Coelho nos esclareceu sobre se haveria ou não ali alguma diferença. Onde é que me parece que Pedro Passos Coelho teve alguma dificuldade, mas é uma dificuldade que se calhar nós jornalistas devemos começar também a tentar contrariar. É que, por exemplo, nós não sabemos como é que o Bloco de Esquerda vai financiar a segurança social e ninguém lhes tem perguntado, se eles fossem governo, exatamente o que é que fariam e com que dinheiro é que fariam esse mesmo investimento na segurança social. Agora, como eu dizia, eu acho que, ao contrário de outros debates a que eu tenho assistido, e acho que assisti a todos até agora, este foi aquele que me pareceu mais claro do ponto de vista da percepção daquilo que os partidos que agora estão no governo e que pretendem continuar a estar têm a dizer relativamente a esta matéria bastante sensível. Mas acho que ficou mais ou menos de claro que esse plafonamento ou os descontos, será, Pedro Passos Coelho disse, acima dos 2.500, 3.000 euros, as pessoas depois decidem para onde é que querem fazer esses descontos, mas achas que ficou claro a forma como é que vai ser compensado esse, digamos assim, desvio de dinheiro para o outro lado que não a segurança social? Não, essa matéria Pedro Passos Coelho não a esclareceu e invocou dois argumentos. O primeiro é que, em primeiro lugar, quer debater esta questão dentro da concertação social. Em segundo lugar, porque, ele próprio admitiu, é preciso ainda encontrar essa fórmula. E esta tem sido e continua a ser uma das debilidades das propostas da coligação, do programa de governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas. É que, na verdade, ao contrário, por exemplo, do Partido Socialista, que, relativamente à sua proposta, que na verdade tem algumas semelhanças com a proposta da coligação, tenha bem mais quantificada aquela que será a fórmula de aplicação para o plafonamento que eles também têm, uma outra forma de plafonamento. Estas alternativas de financiamento, que se falou muito.
Exatamente. Pedro Passos Coelho aqui em relação a esta matéria não coloca números fixos, mas a verdade é que para os contribuintes e para os pensionistas ficou pelo menos mais claro o que é que vai acontecer, isto é, percebeu-se que no futuro, se esta coligação vencer as eleições e for para a frente este seu plano, deixará de haver pensões muito elevadas, pensões acima eventualmente dos 3.000 ou 3.500 euros, e percebeu-se que as pessoas que têm neste momento salários muito elevados deixarão de descontar na sua totalidade e uma parte daquilo que descontam acabará por ir para um fundo ou acabará por ir para a própria segurança social. E este foi um dos aspectos em que eu acho que também tem que haver um pouco mais de clareza, porque fica ali a ideia de que o pensionista, o futuro pensionista, pode entregar uma parte da sua contribuição à própria segurança social. E aí, eventualmente, pode estar uma das formas de financiamento daquilo que são as pensões que estão a ser pagas agora. Mas isso não seria o mesmo do que está a acontecer agora? Não, porque é exatamente o que eu ia dizer, porque a Catarina Martins pôs também o dedo na ferida. É que, na verdade, o plano que agora existe é um plano em que as pessoas recebem, não por aquilo que descontaram anteriormente, mas por aquilo que está agora a ser descontado e que acaba por lhes ser dado. E por isso é que há pessoas com pensões bastante mais altas e pessoas que, tendo pensões mais baixas, na verdade, noutros momentos, descontaram bem mais do que aquilo que agora estão a receber. A dúvida que a Catarina Martins colocou é a dúvida de saber se, na verdade, estas pessoas que têm salários muito elevados, deixando agora de descontar na totalidade, não abrirão um buraco muito grande que tem que ser colmatado a curto prazo. E aí tem que haver, certamente, uma intervenção dos dinheiros públicos para que, neste momento, as pensões que estão a ser pagas não deixem de o ser, porque houve, mais uma vez, ali o compromisso do Primeiro-Ministro de que não haveria cortes nas pensões. Mas, mais uma vez, lá está, este buraco não é quantificado. E ele tentou explicar, de certa forma, também que isso seria aplicado apenas a novos contratos, e isto foram palavras de Pedro Passos Coelho utilizadas, que teria uma expressão pequena. Pois, mas não sabemos qual é a dimensão, embora esse aspecto que agora mencionaste é um aspecto muito importante e que eu acho que também até que tem sido pouco usado nos esclarecimentos pelo PSD e pelo CDS. É que isto não se aplica a todas as pessoas, aplica-se apenas àqueles que estão agora a entrar no sistema e isto acaba por fazer também bastante diferença relativamente às contas que se fazem e também relativamente à percepção que há, porque imediatamente aquilo que as pessoas poderiam começar a dizer é, mas então se eu descontei tanto no passado, porque é que eu agora vou receber apenas bem menos do que aquilo que estava a receber. E essa matéria, eu acho que até do ponto de vista da eficácia de comunicação da coligação, deveria ser melhor clarificada e do nosso ponto de vista, enquanto eleitores, deveria haver uma também maior clareza relativamente àquilo que aquilo que é a distinção entre quem verdadeiramente passará a receber uma determinada quantia diferente daquela que agora é esperado receber. Mas que deixa-me só insistir um pouco nessa ideia. Sim. Não me parece também justo que partidos que, embora obviamente nós percebamos que não têm aspiração de vir a ser poder, não tenham que dar também propostas nesta matéria. Eu gostaria de saber, de forma mais clara, e Catarina Martins não o fez hoje e teve a oportunidade de o fazer, qual era a proposta devidamente quantificada do Bloco de Esquerda em relação a esta matéria. Um outro tema que, aliás, abriu o debate e que tem sido notícia hoje ao longo do dia, o novo banco. Pedro Passos Coelho, de certa forma, aqui a alinhar com declarações de hoje também de Cavaco Silva, a dizer que tem confiança no governador e que o novo banco será vendido na altura certa. Já Catarina Martins a levantar aquela questão que, de certa forma, as pessoas em casa também a podem colocar, que é, em última instância, os contribuintes vão pagar alguma coisa no caso do negócio não correr de forma esperada? Pois, essa é a questão fundamental e é a questão sobre a qual, depois de ouvir várias vozes especializadas nesta matéria, que eu não sou porque não sou economista, tenho ouvido várias versões. Tenho ouvido a versão de que, na verdade, no momento em que houver um buraco, a Caixa Geral de Depósitos, enquanto banco que participa deste fundo, vai ter que participar e, havendo um buraco nas contas da Caixa Geral de Depósito, ele depois vai ter que ser preenchido com dinheiros públicos. Também já ouvi a versão de que a Caixa Geral de Depósitos terá mecanismos
mecanismos financeiros próprios para, de alguma maneira, acomodar aquilo que vier a ser a intervenção desse fundo para preencher o buraco se o novo banco vier a ser vendido abaixo dos tais 4,9 mil milhões de euros. Mais uma vez, não foi neste debate que ficámos a ter um esclarecimento cabal sobre esta matéria e ouvimos, mais uma vez, os mesmos argumentos de um lado e de outro. Isto é, do lado da coligação, o argumento de que, em primeiro lugar, é o Banco de Portugal quem é responsável por este negócio, em segundo lugar, que os contribuintes não colocarão um único cêntimo na medida em que a Caixa Geral de Depósitos tem mecanismos para poder absorver um eventual choque. Do lado da oposição, neste caso de Catarina Martins, ouvimos a mesma questão pertinente de querer saber exatamente como é que a Caixa Geral de Depósitos vai conseguir evitar que isto entre nas contas públicas, isto é, como é que isto não entrará... Sim, dando aquela ideia que se o banco público for chamado a arcar com prejuízos, na prática, e isto era a ideia de Catarina Martins, os contribuintes serão chamados a contribuir com os prejuízos. Exatamente, na medida em que, pelas contas de Catarina Martins, haveria um acréscimo de 0,2 naquilo que é o déficit e isso imediatamente tem implicações não apenas naquilo que é o dinheiro dos contribuintes, mas também na percepção externa do comportamento do Estado português relativamente ao orçamento. E, portanto, esta matéria é uma matéria que tem uma dimensão política evidente e que está agora aqui a ser jogada nestas eleições, nomeadamente também com a questão dos prazos. Um aspecto que Catarina Martins pôs em cima da mesa e que nos faz certamente pensar é porque é que o Governo esteve tão apressado em tentar fazer a venda do novo banco e no momento em que se apercebeu que os candidatos, afinal, se calhar não têm o mesmo dinheiro para injetar no novo banco, são agora bem mais lentos naquilo que é a resolução do problema e tudo indica a venda, se vier a acontecer, já será depois das eleições e isto, certamente que na cabeça dos eleitores lança uma dúvida sobre se não haverá aqui de uma dupla estratégia da coligação. Onde me parece que Pedro Passos Coelho esteve bem foi no reforço da ideia de que o governo português está a fazer tudo para evitar que, ao contrário do que aconteceu com o BPN, o contribuinte tenha que dar dinheiro para tapar o buraco. E a comparação que ele fez é uma comparação que, na verdade, nos impressiona. O BES tem uma dimensão 10 vezes maior que a do BPN. Se o BPN vai custar aos contribuintes 5 mil milhões de euros, quanto é que não custaria uma nacionalização do Banco do Espírito Santo? E eu acho que esse argumento, do ponto de vista eleitoral, pode ter alguns resultados, junto, sobretudo, daqueles que neste momento colocam esta questão como uma questão relevante. Ricardo, só para terminar este comentário, dois últimos temas que foram também debatidos neste debate, austeridade e dívida pública, embora estejam de certa forma ligados. Pedro Passos Coelho a dizer que o que trouxe os sacrifícios foi a crise, já a Catarina Martins a dizer que nenhum governo tinha empobrecido tanto um país. Foram estes os dois argumentos de cada parte. Eu acho que se Pedro Passos Coelho claramente ganhou o debate nos dois primeiros pontos, da questão do novo banco, a questão da segurança social, perdeu neste da dívida pública. Mas é natural que o faça. Este é daqueles temas em que o governo dificilmente fica bem na fotografia. E não pode ficar bem na fotografia porque, embora seja verdade o que Pedro Passos Coelho disse, isto é, no governo socialista anterior o aumento da dívida pública já tinha sido exponencial, a verdade é que não houve nenhuma tendência de inversão naquilo que era a necessidade absoluta de diminuir essa dívida pública. Bem pelo contrário, ela acentuou-se. Obviamente que percebemos os argumentos de Pedro Passos Coelho, isto é, depois daquela ajuda externa, como memorando de entendimento, não haveria grande margem de manobra para conseguir obter todos os efeitos, que muitas vezes aquilo que era a pressão pública para que não houvesse cortes em alguns setores estratégicos do Estado seria também difícil diminuir essa dívida pública. A verdade é que esse deve ser um compromisso essencial de qualquer governo. Porque, e aí os economistas estão todos de acordo, a dívida deste tamanho cria constrangimentos muito grandes à governação. Onde é que houve uma diferença? A diferença está em que Catarina Martins considera que esta dívida é impagável e que, portanto, tem que ser reestruturada. Do lado de Pedro Passos Coelho, considerar que qualquer hipótese de reestruturação da dívida terá um impacto tal em termos de percepção de Portugal junto dos credores externos que apenas nos irá dificultar a vida. E aí Pedro Passos Coelho pôs a comparação
coligação com países que já tentaram a reestruturação da dívida e que acabaram por pagar de forma muito dura aquilo que foi essa tentativa. E jogou mais uma vez, como fez ao longo do debate, a cartada do Syriza, isto é, colou o Bloco de Esquerda ao Syriza e tentou, junto de Catarina Martins, obter uma resposta sobre como é que faria em situações destas, isto é, comparando com aquilo que foi a atitude de Tsipras, que começou com uma estratégia muito semelhante à de Catarina Martins a recusar qualquer medida de austeridade, considerando que não é assim que se diminuía a dívida, acabou depois por aceitar todas as condições. Catarina Martins respondeu numa forma hábil que estava a ir para outra geografia que não a geografia que nos interessa, que é a portuguesa. Teria juntado a Angela Merkel para esmagar a Grécia por questões eleitorais. Exatamente, e depois considerar que, na verdade, acabou por ser a Europa quem sujeitou a Grécia às condições que serão negativas para o povo grego. Agora, aí também me parece que valeram bem os dois argumentos, quer o argumento de Pedro Passos Coelho de que, com a estratégia do Syriza, aquilo que aconteceu foi uma fuga em massa do capital grego, valeu também o argumento de Catarina Martins, dizendo que este cenário de considerar que as dívidas, mesmo que muito elevadas, acabarão por ser pagas mais tarde ou mais cedo, é uma pura ilusão, e isso os economistas também têm vindo a dizer. Dificilmente Portugal conseguirá pagar esta dívida, ela virá a ser estruturada. Agora, o que me parece é que, quer com esta coligação de direita, quer com o Partido Socialista, não haverá a curto prazo uma qualquer estruturação. Essa será sempre uma medida ou uma proposta apresentada pelos partidos mais à esquerda, destes que tradicionalmente ganham as eleições. Ricardo, muito obrigado por esta análise ao debate entre Pedro Passos Coelho e Catarina Martins.